Muitas das vezes é bom Jesus bagunçar a nossa programação, irmãos. Muitas das vezes é bom Jesus bagunçar algumas coisas que estão organizadas da nossa forma. Muitas vezes é bom Jesus bagunçar aquilo que nós organizamos. Aquilo que a nossa mentalidade organiza. E Jesus, para organizar, ele tem que desorganizar. Isso não faz parte da palavra, mas eu quero dizer para você que está vendo uma vida muito certinha, de acordo com o teu pensamento, eu quero dizer que esse ano vai ser o ano que Jesus vai bagunçar tudo. E você vai se ver na obrigação de se voltar para Jesus, dizer: Jesus, organiza a minha vida. Amém? Quem recebe essa? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Eu tenho pouco tempo, Jesus do céu. Vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: eu designei quem? Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. E o que Deus fez com Bezalel, irmãos? E eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento, habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. Diga amém. Irmãos, hoje, terceiro dia, nós vamos falar um pouco sobre como Deus se move a partir da arte. Diga amém. E quando foi me dado esse tema, eu fiquei pensando: meu Deus, aonde tem uma passagem bíblica para falar sobre arte? Na verdade, eu queria algo muito específico. Claro que a Bíblia, Deus é um ser que criou tudo a partir do seu coração. Deus é um dos principais, ou o melhor, ou o maior artista que nós temos. Diga amém. E uma conversa com os amigos, eu descobri esse texto, e um texto muito forte, irmãos. E quando eu comecei a ler, e Deus foi começando a tirar muitas coisas, eu não sei se eu vou conseguir passar tudo hoje, mas se eu não conseguir ministrar na tua vida tudo hoje, o que ficará será fundamental para os próximos passos que você dará esse ano. Diga amém. E uma outra oportunidade eu termino. Diga aleluia. Bom, eu quero falar hoje sobre o legado Bezalel, ou o legado de Bezalel. Um cara que Deus chamou como um dos principais artistas, queria construir o templo ou o tabernáculo de Deus. Amém? Para você entender, o versículo de número 1 começa: depois dessas coisas. E depois dessas coisas. Então, antes de nós falarmos um pouco sobre Bezalel, vamos falar um pouco sobre como Deus chama Bezalel, ou o porquê que Deus chama Bezalel. O que acontece? Israel, a nação de Israel, todos nós sabemos a história de Israel. Ela estava presa no Egito por 400 anos, oprimida pelos egípcios. E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, e Deus foi lá com mãos poderosas, através de Moisés, e libertou o povo. O povo saiu do Egito e foi rumo ao deserto, porque o propósito de Deus era que o povo saísse para adorar no deserto. E Deus vai, através de Moisés, liberta o povo, e o povo sai rumo ao deserto adorar a Deus, porque o destino final seria a terra prometida. E nesse processo Israel caminha. E quando basicamente já eram 3 meses ou mais, ou quase o final do terceiro mês, Israel chega no deserto do Sinai. E lá diante do monte do Sinai, a Bíblia diz que Israel acampa em frente ao monte do Sinai. E lá Deus fala com Moisés. Moisés sobe ao monte Sinai, e Deus falava com Moisés, e Moisés ouvia a voz de Deus. Depois Moisés descia e entregava um recado ao povo. Moisés ficava assim. De repente a Bíblia diz que Deus, no capítulo de número 25, chama Moisés e fala: Moisés, sobe aqui. Moisés subiu, passou 40 dias e 40 noites lá no monte Sinai. E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai falar com o meu povo agora, e você vai ordenar ao meu povo que construa um tabernáculo. Você vai levar o povo a, de uma forma voluntária, doar material que vai servir para a construção do tabernáculo.
Olhe para cá. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai ordenar o povo que é para que eles tragam ouro, prata, bronze, madeira, linhos, especiarias, tudo para a construção do tabernáculo. Moisés ouve a palavra de Deus. Deus fala assim: Moisés, eu tenho um projeto que vai servir agora para os próximos passos que vocês darão como nação. E o projeto é: vocês vão construir um tabernáculo, e esse tabernáculo eu habitarei nele. E esse tabernáculo será a identidade da minha presença no meio de vocês. A nuvem vai se colocar sobre o tabernáculo, e toda vez que a nuvem sair, vocês vão desmontar o tabernáculo e vocês vão ser conduzidos. Esse projeto foi gerado aqui, Moisés, um projeto divino que Deus entrega nas mãos de Moisés para construir. Diga comigo: um projeto divino. Não, irmão, diga com fé, vamos lá. Um projeto divino. Deus entrega a Moisés um projeto divino. E esse projeto era um projeto muito específico. Deus chega com Moisés e fala: Moisés, o tabernáculo vai ser dessa forma. E Deus é muito específico em todos os detalhes na construção do tabernáculo. Não só do tabernáculo, mas dos objetos e dos utensílios que seriam usados dentro do tabernáculo. Assim como Deus falou para Moisés: Moisés, você vai construir, por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote quadricular, ou retangular, melhor dizendo, que ele tinha 2,5 metros, 2 côvados e meio de largura, de comprimento, e 1 côvado e meio de largura. E esse caixote, ele será completamente banhado de ouro. Deus começou a especificar. Esse caixote no lateral, em cada canto vai ter argolas, e essas argolas, elas vão ter um varão que vai ser colocado dentro das argolas, que vai ser para conduzir. Também você vai fazer o propiciatório. O que é propiciatório? Era a tampa da arca. E como vai ser feito esse propiciatório? Você vai pegar e tudo de ouro, você vai construir essa tampa, e essa tampa vai ser feita junto com ela, de uma só vez, serafins, não lembro. E esses serafins, eles vão estar postos em cima do propiciatório. E eles vão ter que estar de frente para o outro, e as asas vão cobrir todo o propiciatório. Eles vão estar de frente para o outro, olhando para o propiciatório. Você percebe que Deus ele é muito específico com Moisés. E assim você vai fazer, Moisés. Você vai fazer a arca, você vai fazer a mesa dos pães consagrados, você vai fazer o candelabro de ouro, você vai fazer as cortinas do tabernáculo. E Deus foi dando todas as informações minuciosamente para Moisés. E Deus entrega o projeto que foi gerado nos céus para Moisés. A grande pergunta aqui é: quem vai construir? Ou quem vai pegar esse projeto e colocar em prática? Aí vem o capítulo 31. Diga amém. Capítulo 31 começa depois dessas coisas. Depois de quê? Depois que Deus passa o projeto dos céus para Moisés. Deus fala assim: olha, Moisés, não se preocupe quem vai construir. Eu já designei, eu já chamei um homem que vai fazer isso. Diga glória a Deus. E Deus indica um homem chamado Bezalel. Deus indica, fala assim: Deus indica. Eu queria que você ficasse com essa informação. Deus indica Bezalel. Por que Deus faz isso? Porque, irmãos, escute isso. Todas as vezes que Deus quer construir um projeto do seu coração, Ele chamou alguém do seu coração que irá fazer. Se Deus ele tem um projeto no céu, Ele já também, além do projeto, designou alguém para fazer. Eu queria que você prestasse muita atenção, irmãos, porque cada informação dessa é muito importante para a tua vida. Quem está comigo? Amém? Agora preste atenção. Olha só. Tudo que Deus cria na eternidade, Ele designa pessoas específicas para construir. Por quê? Bezalel era o cara, meu irmão, das artes. Ele sabia criar as coisas. Então,
Tudo que Deus cria na eternidade, Ele designa pessoas específicas para construir. Agora presta atenção. Deus cria no céu e o homem constrói na terra. Quem pegou essa? O processo é sempre esse. Deus cria no céu e o homem constrói. Tudo que Deus cria no céu tem a finalidade do homem construir na terra. Segura essa, meu irmão. Eu quero dizer para você que Deus já criou. Presta atenção, irmãos. É muito forte isso, é profético. Deus já criou o que irá acontecer e todos os seus desígnios para você nesse ano. 5 pessoas acreditaram nessa palavra. Eu disse que Deus já criou tudo o que a church viverá esse ano. Pastor, qual é o meu papel? Construir. Pastores, Deus já tem, pastores. Já está no céu. E o que nós vamos fazer? Construir. Deus não me falou isso no meu coração agora não, tá? Mas eu quero liberar essa palavra. Se você crer, você vai receber em nome de Jesus. Esse vai ser um ano de construções na tua vida. Deus vai te levar a viver profundas construções dentro da tua casa, dentro do teu casamento, no teu ministério, em nome de Jesus. Já está no coração de Deus. Deus já tinha um projeto, como também Ele já tinha quem iria construir. Agora, pega essa, irmão. Deus só começa a fazer algo que Ele já terminou. Quem lembra dessa? Eu ouvi essa há muito tempo. Deus só começa a fazer algo que Ele já terminou. Tudo que Deus começa a fazer nos céus, Ele já concluiu. Irmão, você não entendeu, irmão. Eu disse que a obra desse ano, dessa construção de Deus na tua vida, seja de qualquer área, já foi concluída nos céus. Já foi concluída nos céus. Diga amém. Então Deus chama Bezalel, irmãos. Olha, quem vai executar esse projeto divino é Bezalel. E quem era Bezalel? Vamos ler. Quem era Bezalel, irmãos? Versículo 2. Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. A Bíblia não traz informações específicas de quem era esse homem. Só fala de suas habilidades, mas primeiro a Bíblia informa, o autor informa da sua origem. Ele era filho de Uri, neto de U. U era esposo de Miriam, irmã de Moisés. Diga amém. Sabe o que o autor diz? Quem era esse cara? Nós não temos muita informação. Mas todas as vezes que a Bíblia informa o nome do pai, o nome do avô, vai falando algumas informações a respeito da sua família, a Bíblia está confirmando a sua identidade. Porque quem tem pai tem identidade. Agora quando a Bíblia fala de pai, de mãe, ou pai e avô, a Bíblia está confirmando sua identidade. A Bíblia está querendo dizer, esse cara tem procedência. Esse cara tem origem. Quem está entendendo? Amém? Bezalel era esse cara. Tinha origem. Ele tinha procedência. Agora vamos lá. Deus chama Bezalel. E qual foi a primeira coisa que Deus fez ao chamar, ao designar Bezalel? Eu estou ouvindo, vamos lá. Irmãos, o pastor Tiago pregou domingo. E uma informação muito importante que o pastor Tiago passou para nós é que no Antigo Testamento Deus revelava, o Espírito Santo, melhor dizendo, era derramado sobre pessoas específicas, sim ou não? Quem eram essas pessoas? Reis, profetas e sacerdotes. Alguma coisa estranha aqui, irmãos? Sim? O que foi que aconteceu? Bezalel, ele era da tribo de Levi, ele era um sacerdote? Não, ele era da tribo de Judá. Bezalel era profeta? Não, ele era um desenhista, ele era um cara que fazia as coisas.
Ele era um rei? Não. Mas a Bíblia informa, e eu não achei em nenhum outro lugar da Bíblia uma informação de que um homem que não fora rei, que não fora sacerdote, que não fora profeta, ser cheio do Espírito Santo. Mas Deus encheu a Bezalel do Espírito Santo. Deus encheu a Bezalel. Aí você está esperando uma informação agora a meu respeito. Pastor, e aí, o que você acha disso? Eu não sei. Irmãos, eu procurei alguma informação a respeito disso. Como Bezalel? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus, no Antigo Testamento, Ele quebrou o protocolo que havia e foi até um homem para executar o seu projeto e encheu do Espírito Santo. Você não entendeu? Eu quero dizer para você que lá no Antigo Testamento Deus encheu um homem. Imagine hoje, irmãos. 5 pessoas entenderam. Imagine hoje. O tempo da graça. Se Deus tem um projeto em nossas vidas, a primeira coisa que Ele vai fazer, ou a primeira coisa que Ele já fez em nossas vidas, foi nos encher do Espírito Santo de Deus. E deixa eu falar uma coisa. Por que isso é importante? Por que Deus, a primeira coisa que Deus faz com Bezalel é encher do Espírito Santo? Por que isso é importante, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é o principal fator de quem vai construir no reino. É uma informação minha. Diga amém. Se você não crê, não recebe, mas se você crê, recebe. Ser cheio do Espírito Santo é o principal ingrediente de Deus para quem vai construir. Outra. Por que isso é importante? Porque ser cheio do Espírito Santo, segura essa, irmão, é a garantia de que o nosso trabalho será excelente e de que tudo será feito. Ser cheio do Espírito Santo é Deus falando: eu tenho certeza que isso que Ele está construindo, que ela está construindo, vai ser excelente. Ele vai terminar a tarefa. Eu vou ter que fugir do texto. Em Atos, quando Deus fala para os discípulos, fala: discípulos, vocês vão construir o meu reino nessa terra. Primeiro, vocês não vão agora. Como assim, Jesus? Não, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, Ele queria dar garantia de que a ação dos discípulos iria ser construir o reino excelente e um reino permanente. Diga amém. Então, a primeira coisa que Deus faz com Bezalel é enchê-lo do Espírito Santo. E o que Bezalel fazia, irmãos? Vamos lá? O que o texto fala? Vamos lá. Eu enchi do Espírito Santo. Eu dei sabedoria, entendimento e habilidade em toda o quê? Atividade artística. Toda atividade artística. Ou seja, Bezalel criava obras e trabalhava no ouro, na prata e no bronze. Bezalel lavrava pedras de engaste e fazia entalhes de madeira. Eu não sei se você conseguiu entender, mas Deus pega aquele homem e já havia desde o início, deixa eu falar isso, é um pensamento meu, já havia desde o início um investimento de Deus na vida daquele homem. Já havia desde o início uma ligação divina em toda a formação de Bezalel. Tudo que ele sabia era um investimento de Deus na vida dele. Irmãos, você tem que prestar muita atenção para isso, porque isso é muito sério. Já havia uma ligação divina em toda a formação de Bezalel. Você pensa como Bezalel cresceu? Cresceu no Egito, porque ele tinha acabado de sair do Egito. Lá no Egito ele trabalhava com construção, porque ele era escravo.
E lá ele aprendeu um monte de coisa. Agora imagina como Bezalel e todas as pessoas que Deus chamou com ele começaram a trabalhar, ou desenvolviam o seu trabalho no Egito, com muita qualidade e excelência. Bezalel estava lá no Egito, escravo, trabalhando forçadamente, usando as suas habilidades em meio a uma escravidão. Bezalel poderia muito bem dizer: Senhor, para que eu tenha habilidade? Para que eu sei talhar madeira? Para que eu sei fazer pintura ou qualquer outra coisa, se eu estou aqui nesse lugar sendo escravo, se eu estou aqui nesse ambiente e usando os meus talentos e as minhas qualidades sem propósito? O que eu entendo é, já havia uma ligação divina com toda a formação de Bezalel. Olhe para cá, jovem, olhe para cá, pai de família, olhe para cá, todos. Quero dizer para você algo muito importante. Não despreze tudo o que Deus investiu na tua vida. Não menospreze os investimentos de Deus na tua vida. Ah, aquela formação? Não. Aquela formação, hoje nem trabalho na área. Olhe para cá. Você que é pai de família, você tem habilidade, de repente você fala: cara, eu faço outra coisa para cuidar da minha família. Para que eu tenho esse dote? Para que eu tenho essa habilidade? Eu quero dizer que no reino dos céus, nenhum investimento é um desperdício. Nenhuma habilidade no reino dos céus é um desperdício. Tudo o que Deus investiu na tua vida, desde quando você era criança, adolescente, tudo não foi um desperdício. Lembre-se que nós estamos falando de construção, amém? Não foi um desperdício. Tem muitas irmãs hoje, casaram, se formaram, mas hoje não estão exercendo a sua profissão. Ah, foi um desperdício. Não foi. Tem muitos irmãos que tem a mesma coisa, casaram e hoje não estão exercendo a profissão. Quero dizer para você que tudo que Deus investiu na tua vida não foi um desperdício. Existe uma frase que nós já sabemos: não despreze os pequenos. Não despreze os pequenos, porque eles fazem parte do projeto divino. Tudo que Deus investiu na tua vida, meu irmão, seja ele o mais simples que foi, Deus não vai desprezar. Pelo contrário, aquilo que é pequeno na mão de Deus se torna grande. Aquilo que é pouco na mão de Deus se torna muito. Aquilo que é imprestável nas tuas mãos, na mão de Deus, irmão, se torna uma ferramenta poderosa no reino. Tudo o que Deus investiu na tua vida tem um propósito específico. Então esse é o ano que você vai pegar, tirar do baú todas as tuas qualidades, todas as tuas habilidades, tudo aquilo que você havia esquecido com o passar do tempo, e você vai entregar no altar do Senhor, e você vai dizer: Senhor, aqui está em tuas mãos, Jesus. Todas as minhas habilidades, tudo aquilo que eu tenho de criatividade, tudo aquilo que eu tenho, Senhor, de formação, eu entrego em teu altar, Jesus. E eu te peço, usa-me para a tua glória, Deus. Quem está disposto a fazer isso esse ano, em nome de Jesus? Eu já vejo, levante sua mão, eu já vejo pessoas desenterrando o baú, desenterrando lá das coisas velhas, habilidades, criatividade, habilidade de fazer grandes maravilhas com pequenas coisas. E Deus esse ano, em nome de Jesus, irá glorificar o nome dEle a partir das coisas pequenas das nossas vidas. Será que você pode aplaudir bem forte o nome dEle a essa hora? Vamos lá correr, irmãos. Nosso tempo já está quase estourando, meu Deus. Quem aguenta mais aí 20 minutos? Amém. Agora, nós aprendemos quem é esse homem, qual a sua origem e o que ele fazia.
Agora eu queria falar com vocês sobre algumas características de Bezalel. Ou ampliando essa palavra, vamos ver algumas características do legado de Bezalel. Porque nós estamos falando de legado esses dias. Amém? Quem está comigo, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 6. Versículo de número 6. Primeira característica que eu encontro na vida ou no legado de Bezalel está no versículo 6. Deus o chamou e Deus designou Bezalel para construir um projeto divino. Mas, presta atenção, mas ele não iria fazer sozinho. Por quê? Porque no legado de Bezalel, ele não faz as coisas sozinho. Diga amém. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém? Deus, a Bíblia diz, olha só, versículo 6, e designei, o próprio Deus falando, e designei a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, como seu, irmãos, estão lendo comigo? Como seu auxiliar, companheiro. Auxiliar, companheiro. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? No reino de Deus, não existe fazer a obra de Deus sozinho. Não existe executar a obra de Deus sozinho. Em outras palavras, no reino de Deus não existe individualidade. Deus não destaca pessoas para caminhar ou para viver sozinho. E os jovens aqui sabem que, em maioria das minhas pregações, eu falo muito sobre isso. Não caminhe sozinho. Por quê? Porque o reino de Deus, quando fala reino de Deus, você pode trocar essa palavra falando sobre coletividade, família. Reino de Deus não é feito de uma pessoa. Reino de Deus é feito de pessoas que se ajuntam e viram um corpo. Amém? Individualidade. Agora, irmãos, Deus designou pessoas. Vira a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não caminhe sozinho. Vira para o outro lado e fala a mesma coisa: não caminhe sozinho. Deus designou pessoas, mas só que, presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que Deus designou a Oliabe. Mas tem um porém: você não pode caminhar sozinho. Você não pode caminhar ou fazer o reino de Deus sozinho. Você não pode se isolar. Mas também você não pode andar com pessoas erradas. Sabe, Deus falou: você vai ter parceiros, você vai ter auxiliares, você vai caminhar com pessoas, mas pessoas certas. Deus fala: você vai andar com a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Ou seja, Deus está falando que, mesma coisa, o autor cita o pai, o autor cita a tribo. O autor está confirmando a sua identidade. Esse cara tem origem. Você não vai andar com qualquer pessoa. Ou você não vai construir no reino de Deus com qualquer pessoa. Você vai construir com pessoas certas. Esse ano é o ano de você construir. Diga amém. E você não vai construir sozinho. Diga amém. Você vai construir com pessoas do seu lado. Diga amém. Eu quero dizer que essa igreja vai construir. Nós não iremos construir sozinho, pastores, líderes, não. Vocês vão construir com a gente. Agora Deus vai colocar pessoas certas para você construir. Pessoas certas. Existem muitos ditados, né? Quem caminha com porco? Alguém sabe essa? Essa no Pará, então. Só no Pará. Lá no Pará diz assim: quem caminha com porco, farelo come. Pesado, né? Qual outro ditado? Tem outro ditado. Diga-me com quem tu andas. Ditado profético, hein? Acho que está no livro de Acrescentares, capítulo 5, versículo 2. Parece bíblico isso, né, irmãos? Mas são verdades.
Deus te escolheu para construir. E Ele designou pessoas para caminhar do teu lado, mas pessoas certas. Preste atenção nas pessoas com quem você anda. É um tempo, se você não tem capacidade de influenciar pessoas, desista de andar com elas. Porque não existe meio termo, ou você caminha com pessoas para influenciá-las, ou você é influenciado, não tem meio termo. Então esse é o tempo de você parar de ser influenciado por pessoas que te conduzem para fora do propósito. E você começar a caminhar com pessoas que irão te empurrar para o propósito. Amém? Pessoas certas, que tinham origem, identidade confirmada. E outra coisa, fazia a mesma coisa. Havia uma identificação de tarefa. Caminhe com pessoas que vão te levar... Meu Deus, acabou meu tempo? Eu falei, irmãos, que acaba meu tempo. Caminhe com pessoas que vão te levar e te empurrar para o propósito. Pessoas que têm a mesma identidade, pessoas que fazem a mesma coisa. As pessoas que têm o desígnio de Deus. Se você tem um chamado pastoral, caminhe com pastores. Se você tem um chamado com a música, caminhe com pessoas que são músicos. Diga amém. Caminhe com pessoas certas. Eu queria tanto encerrar essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá. A segunda característica, são 4 características, irmãos. A segunda característica é capacidade para ensinar. Abra sua Bíblia, capítulo 35 de Êxodo. Capítulo 35 de Êxodo, versículo 34. Vamos lá, rápido, irmãos. Rápido. Olha só, também deu a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, capacidade para ensinar. No legado de Bezalel existe a capacidade. Esse legado tem capacidade para ensinar. Agora preste atenção, olhe para cá. Tudo que Deus investe em você não se retém em você. É para o crescimento de outras pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Você não é uma represa que só retém. Você é um oceano. Eu quero dizer que pessoas precisam beber da água que está jorrando em você. E eu quero declarar que essa igreja, em nome de Jesus, nessa cidade, não será uma represa. E nós não conteremos o que Deus está fazendo aqui. Nós iremos derramar sobre essa cidade tudo que Deus está derramando aqui. Em nome de Jesus. Amém? Agora preste atenção, já estou encerrando, irmãos, vou correr. A palavra ensinar, aqui no original, olha só, irmão, original. Olha o que diz. A palavra original é Iara, ou Iará, que significa lançar. Irmão, presta atenção aqui, irmão. Que significa lançar, derramar. Agora mais forte. Lançar flechas. A segunda característica do legado de Bezalel é que o que Deus deu para ele iria ensinar outras pessoas. E a palavra ensinar quer dizer lançar flechas. Se eu fosse você, no meu lugar, irmãos, ou se eu estivesse nessa cadeira, já tinha dado, já tinha gritado, em nome de Jesus. Sabe o que Deus irá fazer conosco esses dias? Debaixo do legado de Bezalel, que entendendo que nós estamos construindo, nós não iremos reter, nós iremos ensinar. E sabe, todas as pessoas que chegaram até nós iremos investir. Nós iremos capacitar. Mas não ficará só nisso, nós iremos lançar. Deus vai começar a lançar pessoas. Porque essa igreja é uma igreja que não retém. É uma igreja que ensina. É uma igreja que tem essa capacidade de liberar. O legado de Bezalel é aquele que constrói, é aquele que direciona, é aquele que lança. Diga amém. Eu vou tentar terminar aqui. Terceira característica: sua obra não seria conhecida por quem a fez, mas por quem a usou. Meu Deus do céu. Vamos lá, irmãos.
versículo 37, do capítulo 37, versículo 1. Olha o que acontece, irmãos. Que diz lá no capítulo 37, versículo 1: Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Meu Deus do céu. Bezalel fez a arca da aliança e todos os utensílios que ficariam no santo dos santos. Quem teria contato com a obra de Bezalel? Ninguém, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Quem está comigo? Amém? Mas a Bíblia diz, depois que o templo foi inaugurado, a glória de Deus encheu o tabernáculo. E a partir daquele momento, a presença de Deus estaria na arca, como símbolo. Quem entendeu? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A arca era o principal símbolo de Israel, da presença de Deus no meio do povo. O verdadeiro legado da geração Bezalel não é o reconhecimento da obra feita, mas Deus sendo glorificado na obra. Deus sendo glorificado na obra. Agora segura essa. Deus é a melhor pessoa para usar aquilo que Ele deu. Você pegou? Deus é a melhor pessoa para usar aquilo que Ele mesmo deu. Se Deus confiou nas tuas mãos habilidades, irmãos, de construir, Deus é a melhor pessoa de usar ela. E Deus está interessado em usar. Deus está interessado. Agora presta atenção, irmão. Eu deixei para agora. Eu não dei o significado do nome Bezalel. O que significa o nome Bezalel? Significa a sombra de Deus. Sabe o que significa? Tem dois sentidos. Primeiro, quem está à sombra de alguém, o primeiro sentido é protegido por. Mas existe um segundo sentido, quem está à sombra. A sombra tem o sentido de ser obscurecido por. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nesse legado de Bezalel, toda a vaidade humana some. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Eu quero dizer que o que Deus está construindo nessa igreja, e eu faço parte dessa igreja, eu vou fazer 5 anos, estou com 4 anos. O que Deus está construindo nessa igreja é algo que o homem não irá ver o outro homem, mas irá ver a glória de Deus. O que Deus está construindo através de você, não será você que será reconhecido, será a glória de Deus. Porque o legado verdadeiro não é aquilo que as pessoas lembram daquela pessoa. No reino de Deus, o legado verdadeiro é quando as pessoas lembram de quem usou aquela pessoa. Você entendeu? Então, o legado no reino de Deus é quando as pessoas lembram. Mateus fez uma obra, mas cara, Deus, que maravilhoso esse nome. É quando as pessoas lembram do autor. É quando as pessoas lembram de Deus. E em nome de Jesus, irmão, eu falo isso com muito temor. O que Jesus ministrou em meu coração, desde quando eu entreguei a minha vida para viver uma vida sacrificial, de renúncia para Ele, foi: Senhor, guarda o meu coração em Ti, Senhor. Guarda o meu coração. E que Teu nome seja levantado quando as pessoas lembrarem que existia um rapaz, filho da dona Margarida, do pastor Ladislau, será lembrado a glória de Deus. E eu falei: Jesus, glorifica o Teu nome na minha vida, Pai. E sempre Deus me lembra dessa oração: Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. Que as pessoas não lembrem, honrem o pastor Judiel, mas que as pessoas honrem o nome e glorifiquem a Deus. Essa igreja não precisa ser reconhecida por nada mais a não ser pela glória de Deus. Por nada mais a não ser a glória de Deus. Fique de pé comigo.
Eu encerro com a quarta. Consegui, irmãos. Eu encerro com a quarta característica do legado Bezalel. Eu queria que você abrisse, se você está com o smartphone, capítulo 38, versículo 22. E a parte B. Olha só o que o capítulo 38 diz. E fez tudo quanto o Senhor havia ordenado. Presta atenção, quem está comigo, amém? Por favor, não se distraia essa hora. Olhe para cá, olhe para cá. Olha o que o versículo diz, irmãos. Fez tudo. Olhe para cá. Bezalel fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. 4 características do legado. E eu digo, o principal característica do legado de Bezalel é que ele fazia tudo o que o Senhor ordenara. 3 vezes aparece, capítulo 31, versículo 6. E Deus fala para Moisés: Moisés, eles farão tudo o que eu ordenar. No capítulo 31, versículo 11, diz assim: Moisés, eles terão que fazer tudo o que o Senhor falar. No capítulo 36, a parte B do versículo diz assim: Moisés, eles precisam fazer tudo o que eu lhe ordenar. E a Bíblia diz que que Bezalel fez tudo. A principal característica do legado de Bezalel, o homem que foi levantado das artes, foi obedecer tudo o que o Senhor ordenar. A grande questão do legado não é o quanto sabemos fazer, mas o quanto estamos dispostos a obedecer tudo o que o Senhor ordenar. O maior legado que podemos deixar nessa terra é o legado da obediência radical às ordens de Deus. Esse ano nós vamos construir, mas o principal legado que Deus nos levará a viver, ou a viver integralmente, será da obediência. Obedecer a tudo, a tudo, a tudo, a tudo. Ser radical na obediência. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Vamos lá, dê um abraço. Dê um abraço, dê um abraço. Pergunto para ela: você está disposto a viver radicalmente a obediência à ordem de Deus? A ordem de Deus esse ano é: constrói. Existe um projeto divino que está sendo liberado sobre você. O que você vai fazer? Obedeça. 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 Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e indo até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu até a morte. Havia um plano divino nos céus da eternidade, que era de salvar a humanidade. Jesus pegou esse plano e falou: Senhor, Pai, eu vou obedecer a esse plano radicalmente. Eu pergunto essa noite: onde estão os Bezaléis que vão obedecer todos os desígnios de Deus? Você está disposto a obedecer esse ano? Você está disposto a fazer tudo o que o Senhor te mandar? Esse é o verdadeiro legado que você vai carregar. O da obediência. O da obediência. O da obediência. O da obediência. Eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar. Capítulo 40, último capítulo de Êxodo. Olha o que diz, versículo 34. O que acontece quando o projeto que foi gerado no céu é construído por um homem conforme tudo o que o Senhor falou? O que acontece? Quando Bezalel resolveu obedecer e construiu a tenda, construiu o tabernáculo, construiu tudo o que Deus falou. O versículo de número 34, do capítulo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas.
Sabe o que acontece? Quando você resolver obedecer todas as ordens de Deus esse ano para construir, sabe o que vai acontecer? A glória do Senhor encherá o que você está construindo. Tudo que você construir, a glória do Senhor encherá. Levante suas mãos aos céus nessa hora.